Klemer, agora pela primeira vez você teve um tempo mais para treinar depois de 2 jogos muito perto um do outro. Que Brasil a gente pode esperar nesse confronto contra o Boa Esporte? Já dá para ver alguma mudança mais significativa? Olha, eu acredito que sim, né? Por tudo que eu passei para eles aí dentro dessa semana, né? Como eu falei antes, a gente vai aos poucos, né? Tentando implantar na mente deles o pensamento de como que a gente gosta que o time jogue, da maneira como eles têm que se posicionar em campo. É claro que isso passa por vários outros setores, né? Até pelo fato do condicionamento, como eu venho frisando aqui já há bastante tempo, nós estamos tentando recuperar alguns jogadores, tem muitos jogadores no departamento médico, muitos jogadores abaixo fisicamente, e a gente sabe que o campeonato é um campeonato que puxa muito, né, até por causa das viagens, por causa dos jogos que são muito desgastantes. Então a gente tem que saber agora, né, fazer uma sincronização disso tudo, para isso não poder afetar no jogo. Você vê, no jogo passado nós tivemos um desgaste grande dos jogadores, todos eles sentiram, porque nós jogamos contra um Paysandu aqui que no começo do segundo tempo, vamos dizer assim, sei lá, metade do segundo tempo, nós tivemos um jogador expulso e isso puxou muito dos atletas. E quando o atleta não está bem condicionado, pelo desgaste da viagem, pelo desgaste da recuperação, isso vai afetar no jogo. Mas como nós tivemos agora uma semana a mais, puxamos um pouquinho mais, né? E a gente tem que ter esse meio tempo, porque alguns jogadores aí realmente sentiram muito, mas a gente espera que tudo aquilo que a gente passou para ele possa acontecer dentro do campo. Essas algumas peças novas, né? Claro, o Cassiano ele entrou lá no segundo tempo contra a equipe do ABC. Já, o que tu espera desse jogador, o posicionamento dele? O que muda com a entrada do Cassiano na equipe? O Cassiano é um jogador que já foi meu jogador no Inter, né? E é um jogador muito rápido, muito veloz, e ele tem essa recomposição de marcação, ele ajuda no setor de marcação, mas é um jogador muito agressivo também, principalmente quando ele parte numa diagonal, numa paralela, é um jogador que gosta de chutar no gol. Então, eu até falei para ele, estou te botando numa posição que tu gosta de jogar, mas que tu não abdique das tuas qualidades. Não é o fato de tu, de repente, fechar um setor ou voltar para marcar numa situação que, na hora que nós estivermos com a posse da bola, tu não fazer aquilo que tu sabe de melhor, principalmente na parte de ataque do time. E ele assimilou bem isso, ele sabe a maneira que eu trabalho, e a gente espera que ele possa aí desempenhar tudo aquilo que foi combinado comigo no jogo. Uma entrevista anterior, Clemer, tu falou que dificilmente você abrir mão daquela trinca, né, do João, Itaqui e o Ney. Hoje já deu para ver com o Cassiano que, ao que parece, esses dias de trabalho já vêm sendo bons para ti, porque deu uma mudadinha, botou o time um pouco mais para frente. É mais ou menos isso, tá gostando do trabalho até agora, que já ficasse mais tranquilo para dar uma soltada mais no time? Isso, até porque o fato de eu jogar com 3 homens no meio de campo, entre aspas, volantes no setor de marcação, justamente naquele primeiro jogo, onde a equipe tinha que pegar mais uma condição de confiança para poder até vencer o jogo. Mas eu gosto sempre de jogar com meia ofensivo, e é uma posição do Wagner. Ele estava jogando numa posição que não era dele. Inclusive eu estive conversando com ele, até para mim poder conhecer um pouquinho mais os jogadores. E o Wagner é um jogador que ele do meio para frente, ele tem uma qualidade diferente de construir, do individual, de chegar na área para fazer o gol. Então, praticamente eu boto esse jogador na frente, mas com sempre aquela proteção dos 2 volantes, fazendo o balanço de marcação que a gente treinou a semana para justamente, quando a bola estiver no nosso setor defensivo, vai ficar praticamente como se fosse aquela trinca, né? É claro, o extrema fechando por meio, como se fosse ali um terceiro volante do lado dele. Mas cai na mesma situação, só muda porque é um jogo que a gente precisa ganhar, né? Então eu tenho que ter um pouco mais de ofensividade. Eu não vou... se eu tivesse jogadores da característica de fazer aquele tripé, jogadores ali, os 2, principalmente os 2 da frente, que tem essa característica de marcar, de retomar, mas de atacar também,
aí sim, aí eu não poderia mexer, mas aí eu tenho que trabalhar de acordo com as características dos jogadores que eu tenho. Eu gostaria muito de botar ali na ponta daquela trinca um meia que tivesse o poder de marcação e o poder de ataque. Aí sim, aí tu teria um segundo volante que é o Itaqui, que é um jogador que ele marca, mas ele chega na área também, e um outro desse lado, né, que seria um meia de armação, de ligação, que chegasse por trás, para a gente poder ter um poder ofensivo também muito bom. O NEM já não tem essa característica. O NEM é praticamente um segundo volante, que ele articula o jogo, ele tem a posse de bola, mas ele não tem essa chegada por trás dentro da área, quando a bola cai do lado direito, para ele dar esse apoio, para ele chegar dentro da área. Então, eu preciso ganhar o jogo. Entendeu? Então, aos poucos, a gente vai ter sacrifício sim, mas é o que a gente tem em mãos hoje para a gente poder tentar vencer aqui dentro. Como tu imagina que vai ser o clima agora com o torcedor no estádio, depois daquela estreia? Ficou dentro do que tu imaginava, e para esse jogo, o que tu pede pro torcedor? Que venha, né? Enche o estádio, porque a gente depende do torcedor, né? Nós aqui, sem o nosso torcedor ali dentro, que venha para torcer, nem que seja para xingar, mas venha no estádio, apoie a gente aí o tempo todo, porque nós precisamos do torcedor, cobrem, a gente tem que ser cobrado. O futebol não existe sem cobrança, entendeu? Então, a cobrança, ela faz com que você cada vez mais melhore. É claro que a gente tem que saber cobrar, não é chegar aqui para querer quebrar tudo, não, é chegar lá dentro e torcer o tempo todo pro clube, pro time, e aí lá no final, se as coisas não acontecerem, sim, cobra, que nós temos que ser cobrado mesmo. Eu sou um cara que eu sempre fui cobrado em todos os lugares que eu passei, por isso é que eu cobro dos meus atletas também. Então, é esse pensamento aí, que o torcedor venha, enche, até porque nós dependemos dele, o torcedor tem que estar com a gente, o torcedor sempre foi o 12º jogador em campo. Entendeu? Então, isso, o torcedor do Brasil, ele é um torcedor que quando ele quer, quando ele apoia, ele passa aquela energia positiva de fora para dentro do campo, os jogadores, e isso é que a gente está precisando nesse momento. Como eu falei, a autoestima do jogador, ela tem que estar em cima, o torcedor tem que estar apoiando. Agora, é claro que o torcedor também quer ver a resposta do jogador dentro de campo. Às vezes, é o que eu falei para ele, não vai dar na técnica. Aí nós vamos ter que jogar na raça, tem que botar aquilo tudo que tem para dentro. Está 100%, tem que ser 101%, para a gente poder sair dessa fase, para quando chegar lá na frente, o time já está pronto para poder, brigar entre os primeiros. Um pouquinho o posicionamento dos volantes, o João ainda fica posicionado como foi na primeira partida, com essa alteração que tu faz na equipe? Praticamente vai ficar a mesma coisa, entendendo? Só muda a qualidade do atleta que está entrando, né? Eu quero um time um pouco mais ofensivo, e eu estou colocando o Wagner para poder chegar um pouco mais na frente, entendeu? Eu acho que a gente está chegando com pouca gente na área, principalmente quando a gente está com poder ofensivo, está com a bola. Então eu quero essa movimentação, essa articulação no meio, porque nós temos 2 jogadores velozes do lado, nós temos um atacante de área. Eu preciso que quando a bola caia do lado, o meu lateral apoie, sem ter medo de errar. Entendeu? Então isso ainda está pecando um pouco aqui, eles ainda estão um pouco receiosos em relação a isso, porque quando erra, aí o torcedor cobra, e vem, passa tudo aquilo na mente. Então a gente tem que ter essa confiança e dar essa liberdade para eles, para que eles acreditem no potencial que eles têm e que eles possam botar isso para dentro de campo. Então é mais ou menos aí que é o pensamento. Clemer, o que dá para falar do adversário? Um time que está brigando pelo Brasil, pela vaga dali do Brasil, na segunda parte da tabela, um time que vai precisar pontuar aqui, né? Não, é um time que joga praticamente no mesmo sistema que o nosso. Tem jogado fora de casa com esse tripé, justamente para encaixar na marcação, e dentro de casa, como foi agora com o Luverdense jogando no 4-2-3-1. São jogadores que têm quase a mesma característica dos nossos jogadores, 2 extremas também rápidos, tem um é o Reis, que jogou comigo lá, que está numa fase muito boa. O lateral
tem um lateral muito potente pelo lado esquerdo, que tem muita um lado direito que tem muita força, um atacante alto também, e praticamente, que é o Casagrande, que é praticamente uma característica dos nossos jogadores aqui, né? Uma dupla de zaga alta, tem uma bola parada muito forte. Mas a gente tá atento para tudo, já estamos passando aos poucos, né? O que a gente puder passar de informações para ele. Temos algumas imagens, algumas coisas, e assim a gente vai tirando todos os detalhes principais do jogo. Na tua primeira mudança, talvez a mais significativa no primeiro jogo, foi o sistema de marcação no Brasil. O modo que o Brasil marcava era muito diferente do que vinha marcando. Nesses 5 dias já deu para ver uma evolução durante o treinamento? Os jogadores já estão bem adaptados a esse teu sistema? É que o tempo é muito curto, né? 5 dias são... Mas eu vou te falar que dentro desses 5 dias eu já pude perceber alguma melhora, entendeu? Em termos de organização tática, né? Isso era uma situação que eu vi que praticamente o Brasil tinha muita dificuldade. Quando a gente falava em fazer movimento, tanto ofensivo como defensivo, o jogador ficava meio perdido, até como eu falei, até pela característica de que era o Brasil jogando, né? A transição direta, pega a bola, joga para frente, vamos brigar lá na frente, e era sempre assim, e dificilmente o Brasil botava a bola no chão para poder articular a jogada, ter paciência, porque não adianta, no jogo você tem que ter paciência para ter a hora certa de atacar. A gente não pode chegar assim e querer fazer, toma a bola, senão primeiro tem o desgaste é muito grande, que cansa quem vai estar sem a bola. O cara que corre para marcar, ele cansa muito mais do que o atleta que está com a bola. Então, a primeira coisa que eu falei para eles, nós temos que ficar com a bola, entendeu? Nós temos que trabalhar a bola, saber a hora certa de fazer o movimento, saber a hora certa de meter uma bola. Não adianta você estar pegando a bola e jogando lá, pegando. Aí você vai sempre correr mais, vai se desgastar mais e a produtividade vai ser pouca. Em relação a isso, eu queria te perguntar, a parte física dos jogadores é algo que está diminuindo em relação ao que tu pegou? Está melhorando? Essa é a pergunta. E dos lesionados, já tem uma previsão de quando aí a gente pode ter jogadores mais à tua disposição? E o Evaldo estava fora do treino de hoje. Qual é a situação? É claro que eles estão sentindo um pouco a parte física, né? Porque todo o trabalho que eu faço, qualquer trabalho que eu faço é dentro do pensamento que eu tenho de futebol, dentro do esquema que eu quero que jogue. Então, se você acompanhar nossos treinamentos, você vai ver que todos os treinos que eu faço é dentro daquilo que eu quero que aconteça no campo. O Evaldo não treinou, sentiu um desconforto na coxa, né? Na parte posterior da coxa. Eu deixei ele de fora. O Lincoln já está voltando, né? O Rafinha já está voltando também, então são reforços aí consideráveis. O Elias, de repente, já está treinando. Então, o bom é que todo mundo está vendo que o trabalho está feito e todo mundo já está querendo voltar também. Então, isso é importante para o grupo, entendeu? E uma coisa que eu frisei, que eu deixei bem claras para ele, que a resposta da titularidade ou não, isso vai ser dada no campo. Não tem outro lugar. Aqui fora todo mundo é bom. Aqui fora eu sou o melhor treinador, fulano é o melhor jogador, mas eu quero... O que decide mesmo é quando chega dentro de campo. Lá é que a gente vai ver. Então, a oportunidade vai ser dada para todos. Eu falei, todos vão jogar. O elenco é muito reduzido, é curto para uma competição como essa. Então, todos têm que estar bem preparados para, na hora que aparecer a oportunidade, dizer assim, professor, estou aqui, você pode contar comigo, se eu tiver de ficar como titular, eu vou ficar, eu vou dar o meu melhor. Então, o pensamento é esse, botar sempre o Brasil em primeiro plano. O Brasil é o primeiro em tudo aqui. Os jogadores, a comissão, isso é consequência. Tá? Por isso que eu falo sempre, não existe aqui a equipe, existe a equipe. Tá? Equipe são todos se ajudando, todos correndo, né, para poder fazer o seu melhor lá dentro. Aí sim vai se destacar aquele cara que tem um pouquinho mais de qualidade técnica, e aí ele vai sobressair. Mas se todos não abraçar a causa, aí não adianta. Desde que tu chegou, Clemer, eu vi que tu tem colocado 2 pontos importantes para a gente, acredito que deve ser no vestiário. Elevar um pouco mais a moral da equipe, que não vinha tão alta, e o trabalho coletivo. Tu acredita que com esses 2 fatores, no nível que tu deseja,
pode acabar refletindo dentro do campo, até talvez nessa melhora que tu comentaste que já vem vendo? Com certeza. A confiança do jogador é tudo. A confiança faz com que ele não se esconda do jogo. A confiança faz com que ele pegue a bola e tenha coragem de fazer aquilo que ele sabe fazer, de repente não errar um passe, a torcida xingar. Então, isso passa pela confiança. Quando o jogador não está com essa confiança, ele sempre está se escondendo, ele sempre está procurando a marcação para ele mesmo, para não se expor, está entendendo? E aí a gente, sabendo da qualidade que o jogador tem, aí a gente tem que chamar e dizer, olha, cara, tem que ser assim, 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 porque eu sei que o que tu pode me dar. Então, se tu não poder fazer isso, se o cara não chegar dentro de campo e não poder desenvolver aquilo que ele sabe por, de repente, temor ou por não estar confiante, a gente tem que trabalhar em alguma coisa nele para que ele possa melhorar, né? E isso é que a gente vem, claro, dependendo de jogador, mas isso já melhorou muito, eu vou te ser bem sincero. Os caras já estão muito mais, o ambiente está muito bom, um ambiente alegre. Você vê os caras chegam no vestiário, começam a conversar, chegam mais cedo, né? Vai ali para o campo, faz a rodinha, está todo mundo alegre. Então isso é bom, já é um bom começo. Isso prova que o ambiente está melhorando. Só vai encerrar, a gente está fazendo uma matéria especial. Tu que passou por times de massa como Flamengo, Internacional, que conhece bem a essência do torcedor, até aquele torcedor do povo, assim. Aí o Brasil é um clube assim. Mas o que eu te pergunto é como é que tu vê essa essência, se tu vê se o torcedor está um pouco afastado do futebol e o que um clube profissional deve fazer para resgatar aquele torcedor? Tudo isso, primeiro a gente sente que, eu sempre vim jogar contra aqui no Brasil e eu sempre vi um estádio cheio, uma torcida bem fervorosa, uma torcida empolgante. Eu conheço, se é uma das coisas que eu sempre frisava aqui em relação ao time do Brasil era a torcida, né? Mas a gente entende porque a torcida está desconfiada, né? O time não fez um campeonato gaúcho mais ou menos, de repente o campeonato brasileiro está capengando aí no começo, então isso é normal do torcedor, né? Mas para trazer esse torcedor, como foi o que você perguntou, isso passa por dentro do campo, pelas vitórias, pelos resultados. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter uma estrutura, ter um trabalho aqui dentro, ter uma convicção de o que você está fazendo. Os jogadores têm que saber o que eles vão fazer lá dentro, né, para poder as vitórias virem. Senão não adianta. Não adianta você querer fazer clube ou time de futebol de uma maneira desorganizada, de maneira, não, vamos lá, que o fulano não é só o atleta, né, tem que ter a parte também de organização de tudo isso para que as coisas aconteçam. Então, isso são pontos, né, que como a gente já tem um bom tempo nessa caminhada aí, né, tanto como jogador, principalmente como jogador, a gente sabe que isso influencia muito, e isso faz a diferença para que, claro, as coisas aconteçam lá dentro. Mas isso a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai ajeitando, né, mas o mais importante é que, para que esse torcedor, e a gente tenha consciência disso, que o torcedor volte para o estádio, que o torcedor apoie, que enche o estádio, a gente tem que passar pelos resultados do campo.